Olá, meninos, é a professora Ângela. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre função. Quais são os quesitos que uma relação tem que ter para que ela seja função ou não? Então, dado dois conjuntos A e B não vazios, chama-se função uma relação R de A em B, se e somente se, para todo elemento de X de A, existir um único correspondente Y em B. Por exemplo, seja os conjuntos A, 1, 2 e 3, e B, 1, 2, 3, 4 e 9. E as relações. Então, eu peguei como exemplo a primeira relação aí. Vamos analisar se ela vai ser uma função ou não, de acordo com o que eu falei aqui em cima. Conjunto A, 1, 2 e 3. O conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 9. Nesse caso, eu estou representando ele em diagrama de seta, ou conhecido também como diagrama de Venn. Então, para ser uma função, essa relação, cada elemento de X, cada elemento X aqui em A, tem que ter somente um correspondente Y em B. Então, nós temos o elemento 1, ele tem somente um correspondente em B, 2, somente um correspondente em B, e o elemento 3, também somente um elemento em B. Se a gente for olhar, nós temos uma setinha saindo de cada elemento, para cada elemento em B. Não sobrou nenhum elemento e não saiu nenhuma setinha de cada elemento, mais que uma seta, somente uma. Então, ela é sim uma função. Então, R1 ela é uma função de A em B, pois todo elemento de A tem um único correspondente, ou seja, uma imagem em B. Aqui faltou eu escrever para vocês, é uma função. Vamos tirar essa palavrinha relação aqui e nós vamos colocar função, tá? Então, R1 é uma função de A em B, pois todo elemento de A tem um único correspondente imagem em B. Vamos passar para o segundo exemplo. Essa relação 2. Nós temos o conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 9. Também é uma função. A gente pode observar que sai uma setinha de cada elemento de A para cada imagem em B. Então, a imagem de 1 é o 1, a imagem de 2 é o 1 também, e o 3 também tem a sua imagem, que é o 4. Mas vocês vão perguntar, mas professora, tem duas setinhas no conjunto B, indo para o mesmo elemento. Isso pode? Pode, desde que seja no conjunto B, tá? Só não pode acontecer isso no conjunto A. Então, R2 é uma função de A em B, pois todo elemento de A tem uma única imagem em B. Aí, eu fiz uma observação para o que tem que ser para ser função, resumindo, né? Então, todo elemento de A tem uma única imagem em B, e cada elemento de A só tem uma única imagem em B. Vamos ver um contra-exemplo. A gente tem aí o R3. Vamos parar aqui de mexer, né? Porque eu tô sem um apoio pro celular. Conjunto A, 1, 2 e 3. Conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Observe que aqui no conjunto A, nós só temos uma setinha saindo de um elemento. Tá sobrando dois elementos em A. O 1 tem uma única imagem. Ok, tudo bem. Até aí poderia ser uma função. Mas o 2 não tem imagem e o 3 também não tem. Então,
R3 não é função de A em B, pois há elementos de A, o 2 e o 3, que não têm imagem em B. Outro exemplo, o R4, essa relação aí. A gente tem o conjunto A, 1, 2 e 3, e o conjunto B, que faltou aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Vamos observar, olha o que aconteceu aqui. O conjunto A tem um elemento saindo duas setinhas. Então, de cara, a gente já observa que isso aqui não é uma função, é simplesmente uma relação. O 1 tem uma imagem 2 e o 1 tem uma imagem, tem duas imagens, no caso, o elemento 1 e o 2. Pode acontecer isso? Não pode, tá bom? Então, R4 não é função, pois há elementos de A, o 1, né? Com mais de uma imagem, 1 e 2, em B. Agora, vamos fazer umas notações. Uma função f de A em B, ou seja, o domínio em A e a imagem contra domínio em B, indica-se. A gente vai ver, vai estar escrito assim nos livros, em alguma pesquisa que vocês forem fazer, sempre vai estar escrito assim, f de A em B, tá bom? F, dois pontinhos, A com essa setinha indicando para B. E a gente vai ler isso aqui assim, f de A em B, ok? Assim, cada elemento de x de A está associado a um único y, imagem x de x, pela função f, que se indica f de x e lê-se f de x, tá bom? Resumindo, o conjunto A chama-se domínio da função f. Então, se a gente tem o conjunto A, ele vai ser o domínio. O conjunto B chama-se contradomínio da função. Todos os elementos, tá, gente, do conjunto A fazem parte do contradomínio. X é o elemento arbitrário do domínio. Vamos passar para cá. E Y é igual a f de x, e é a imagem de x no contradomínio. O conjunto dos elementos de B, que são imagem dos elementos de A, formam um conjunto imagem que é representado dessa forma, tá? Um I, M. Um exemplo, seja R uma função de A em B. Então, aqui já é uma função. Então, o que eu quero que vocês façam? Indica para mim qual que é o domínio. Então, se o conjunto A é o domínio, então os elementos é 1, 2 e 3. O contradomínio são todos os elementos, 1, 2, 4, 6 e 7. E quem é a imagem? É somente os elementos de B que recebe o quê? A setinha. No caso, a imagem de 1 é o 2, a imagem de 2 é o 4 e a imagem de 3 é o 6, tá? Então, vamos voltar um pouquinho. Então, para C, o que é o domínio? Domínio é o conjunto A, contradomínio, o conjunto B, né? Que é todos os elementos, e a imagem é somente o 2, o 4 e o 6, são os elementos que representam as setinhas. E o que a gente tem para... E para ser uma função, é uma relação, então os elementos de A tem que ter somente uma setinha saindo para B, ou seja, no domínio pode sair somente uma setinha de cada elemento e não pode sobrar elementos, ok? E para não ser, e no conjunto B pode sobrar elementos, os elementos de B pode também receber mais que uma setinha, tá? E para hoje é só isso, meninos. Eu vou passar uma atividade para vocês e qualquer dúvida vocês me chamam no WhatsApp. Bons estudos para vocês. E com fé em Deus a gente vai estar retornando à nossa sala de aula.
Beijo, saudades.